Questão número 2, lista quinto encontro. Vamos nessa, gente. Essa questão foi extraída da Universidade de Fortaleza, tá? Ceará. E aí, essa questão fala assim para nós, ó. Em uma progressão aritmética em que o segundo termo é igual a 3 e o terceiro termo é igual a 2, é verdade que... Observa o seguinte, essa questão ela traz para nós, então, dois termos consecutivos, segundo e terceiro termo. Então, são dois termos consecutivos e, com base nessas informações, o objetivo, quando eu olho nas alternativas, é determinar algum termo futuro dessa progressão aritmética, né? E aí, para isso, eu chamo sua atenção para esse detalhe, ó. Se eu tenho dois termos consecutivos da progressão aritmética, para mim encontrar o valor da razão, basta fazer a diferença entre o termo que está à frente e em relação ao imediato antecessor. Isso porque, numa progressão aritmética, a ideia é o quê? É que você vai somando a razão termo a termo, não é isso? O inverso da adição é a subtração. Então, se eu quero encontrar a razão, para mim sair do segundo termo e ir para o terceiro termo, eu somei a razão. Então, para mim encontrar essa razão, basta eu pegar, então, o terceiro termo menos o segundo, que aí eu consigo ter acesso ao valor dessa razão. Então, o terceiro termo menos o segundo, portanto, 2 menos 3, já que o terceiro termo é 2 e o segundo termo é 3, então subtraiu 2 menos 3, a razão tem valor menos 1. Ó, tendo a razão e tendo o segundo termo, eu sei que o segundo termo menos a razão me remete, faz com que eu volte ao primeiro termo. Então, encontrar o primeiro termo dessa PA pode ser através dessa diferença. Quem é o primeiro termo? Quem é o segundo termo, melhor dizendo? 3, subtraindo a razão, como a razão é negativa, é necessário o uso desse parênteses, claro, né? Joguinho de sinal, o oposto do menos 1 é mais 1, ou seja, menos, menos, mais, e aí 3 mais 1, 4. Gente, olha que bacana. Estudando progressões, como o caso de progressão aritmética, se eu tenho o primeiro termo e tenho a razão, como visto na questão anterior, eu consigo escrever agora quantos termos eu bem entender dessa PA. Então, o primeiro termo, descobrimos que é 4. Como a razão é menos 1, vamos pensar mais simplificado? A ideia seria eu pegar 4 mais menos 1, né? 4 mais menos 1. Bom, para quê? 4 mais menos, isso, né, resumindo, é menos, né, subtraindo. Então, basta eu subtraindo uma unidade que eu vou encontrando nos termos futuros. No que eu vou subtraindo uma unidade, eu vou aí construindo termos futuros, obtendo termos futuros dessa PA, em que o primeiro termo é 4 e a razão é menos 1. E aí, já chamo sua atenção. Na alternativa A, afirma que o quinto termo é menos 1. Quando eu olho para os primeiros termos, o quinto termo já está aqui, até fiz um destaque aqui em laranja. Então, o quinto termo é 0, não é menos 1. Então, letra A, descartado. Bom, como encontrar os próximos termos? Vamos usar a relação chamada termo geral de uma progressão aritmética, de uma PA. Nesse caso, então, ó, escrevendo quem é o décimo termo, e agora eu vou começar a avaliar cada uma das outras 4 alternativas. Então, décimo termo é o primeiro mais 9R. Veja bem, o multiplicador da razão se dará por n menos 1. Portanto, basta ficar atento quem é o n. Ó. O n é 10 nesse caso. Então, 10 menos 1, 9. Então, é o primeiro termo mais 9 vezes a razão. O primeiro termo é 4, mais 9 vezes a razão, que é menos 1. Multiplicou primeiro, resulta em menos 9. E aí, mais. E aqui, menos 9, então recai na subtração no joguinho de sinal. E aí, 4 menos 9, menos 5. Então, décimo termo, menos 5. Não confere. Lá a letra B fala que é menos 6. Prosseguindo, a índice 15, ou, se preferir, simplesmente A15. Quem é o A15?
Então, é A1 mais 14R. Outra vez, chamo sua atenção, ó, N menos 1, tá? Então, 4 mais 14 vezes a razão que é menos 1. Lembrando que o 4 é o primeiro termo, tá? Multiplicou, menos 14, 4 menos 14, menos 10. Também não confere. Bora seguindo. A índice 50. Então, ele é A índice 1 mais 49R. A índice 1 mais 49R, substituiu 4, menos 1. Feita a multiplicação, resulta no menos 49, subtraiu menos 45. Opa, esse confere. Olha lá. Só para desencargo de consciência, o A índice 100, o centésimo termo dessa progressão aritmética, desenvolvendo os cálculos, é menos 95 e não menos 99. Significa dizer, então, que o gabarito dessa questão é a letra D, tá? A índice 50 é menos 45. Questãozinha que eu diria fácil. Fácil resolução também, assim como foi a primeira. Questão imperdível num processo seletivo que você venha a participar num momento futuro aí. Vamos lá. Próxima questão. Continua aguerrido comigo. Sem moleza, sem preguiça. Levanta a cabeça. Vamos nessa.